É isso, chegamos, está no ar mais um programa Alternativa, a vida inteligente e original na sua tarde de sábado, na sintonia da Rádio Universitária de São Carlos em 102,1 FM. É isso, eu sou o Glauco Keller e convido você para ficar comigo nessa próxima hora, todo sábado às 5 da tarde. Eu, o Alex e o professor Montanha, que hoje estão descansando, passamos por aqui para trazer um pouco de arte, de educação, de cultura, de política. A gente discute os acontecimentos da semana e sempre que possível tem um convidado super especial. Convido você também para seguir a gente nas nossas redes sociais. A minha rede social é Glauco Keller, a minha arroba no Instagram. E também você pode seguir a gente no Facebook, em facebook.com/programa Alternativa A, e também no Instagram você pode acompanhar esse programa com o nosso convidado, daqui a pouco eu vou apresentá-lo, em áudio e também em vídeo. A nossa arroba lá no Instagram é p.alternativa. Como eu já falei, você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Universitária em 102,1 FM, pode ir para o YouTube. É só você procurar Programa Alternativa A, se inscreva lá no canal ou então no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. O convidado de hoje eu conheci na FLUSP, a Festa Literária da USP de São Carlos, e me encantei com a obra dele. Ele é poeta, ele escreve microcontos. Eu estou falando de Rafael Samaniego, que acaba de lançar o livro Tempestade, que de fato é uma tempestade de ideias, é uma tempestade de profundezas, e hoje ele passa pela bancada virtual do programa Alternativa A para falar um pouco dos seus processos de escrita. Rafa, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao programa Alternativa A. Eu que agradeço, Glauco, fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar aqui. Você é sul-mato-grossense, Rafa? Isso, eu sou nascido em Campo Grande, vivi lá até os 23 anos e vim para São Carlos fazer mestrado na USP e gostei da cidade, acabei ficando até hoje. Tá completando 7 anos que eu moro em São Carlos. Ô, Rafa, qual que é a sua formação na graduação e a sua pesquisa no mestrado? Sim, eu fiz... A minha graduação foi em Engenharia de Computação, na UFMS. E aí, porque até vou contar uma história por trás, né? Como que eu fui parar onde eu fui parar. Na verdade, eu decidi meio que última hora, assim, quando eu fui fazer vestibular, porque eu sempre fui eu sempre gostei de muitas coisas diferentes, né? E aí, uma das coisas que acabou me motivando a fazer engenharia de computação é porque eu sempre gostei muito de matemática e sempre tive muita curiosidade em entender como os equipamentos funcionam, né? Os computadores, as câmeras, qualquer equipamento eletrônico. E nisso, o curso foi fantástico. Assim, foi um curso que eu gostei muito, eu aproveitei bem todas as disciplinas. Mas aí tinha uma outra coisa que eu gostava, que eu não vi no curso, que é linguística. Eu sempre gostei muito de estudar linguística. E foi aí que eu encontrei o meu caminho para o meu mestrado, que foi na área de linguística computacional, né? Que foi a chance perfeita de misturar computação com linguística. Então, aí, né, algo muito conveniente também é que um dos maiores grupos de estudo de linguística computacional, de processamento de linguagem natural da língua portuguesa, fica em São Carlos, na USP, que é o NILC, é um núcleo interinstitucional, então tem pessoas pessoas parceiras de várias universidades do Brasil, de Portugal também, e outros países. Então eu encontrei essa oportunidade aqui em São Carlos de fazer um mestrado e, de novo, fui super feliz, né? Gostei bastante. O meu projeto, especificamente, né, o meu projeto de mestrado era sobre análise de sentimento, então a gente estudava técnicas para reconhecer comentários, por exemplo, de compradores. A pessoa compra um produto, daí ela deixa uma avaliação, e a gente queria estudar técnicas de comparar automaticamente dois produtos com base em comentários. Isso numa época onde ainda não tinha os modelos de linguagem grande que a gente chama hoje, né? Por exemplo, o chat GPT. Então, os desafios eram outros. Era uma coisa bem... A gente fazia muita coisa na mão mesmo.
Então era bem diferente do que se tem hoje. A área progrediu muito aí nos últimos 5 anos, hoje em dia mudou bastante coisa. Eu continuo trabalhando na área, né? Eu trabalho na área, numa empresa de telecomunicações, que produz, entre outras coisas, chatbots, soluções para SMS, esse tipo de coisas. E é uma área que eu gosto bastante. Ô, Rafa, o que é exatamente a linguística computacional, cara? Quando a gente fala linguística, tem algumas nomenclaturas, até não sei se existe um consenso nisso. Normalmente o termo que a gente usa, pelo menos no NILC, é processamento de linguagem natural, que é um termo mais da computação. O termo linguística computacional, se eu não me engano, é mais da linguística. Então, quando você tem um projeto de linguística, coloca a computação no meio. Eu acho, né? Não sei, pode ser que alguém discorde. Mas é basicamente o processamento de texto, né? O processamento não só de texto, mas também de fala, de línguas humanas. Né? Quando a gente fala língua natural, porque são as línguas usadas pelos humanos para se comunicar com os humanos, né? Diferente das línguas de programação, que são línguas para se comunicar com máquinas. Então é basicamente isso. E parece é uma subdivisão da inteligência artificial, né, considerada assim, e parece, às vezes a gente tem a impressão que é uma área nova, né, mas na verdade é uma das áreas mais antigas da computação, né? Lá nos primórdios, uma das primeiras motivações da computação em si, da inteligência artificial, era fazer tradução automática, especialmente por causa de usos em guerras aí, né, traduzir textos do russo, alemão e coisas assim. Então é uma área bastante antiga. Esse é o programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 102,1 FM da Rádio Universitária de São Carlos, você acompanha o programa Alternativa A. Hoje recebendo o cientista da computação, posso chamá-lo assim, Rafa? Pode. Eu costumo me identificar como cientista de dados hoje, né? Cientista de dados, olha que termo legal. E também poeta, escritor, que acaba de lançar o livro Tempestade. Você que está acompanhando o Alternativa A pelo YouTube, está vendo aqui, ó. Inclusive ele está marcado, porque eu quero ler um ou outro poema do Rafa ainda no programa de hoje. E você que quer acompanhar o programa Alternativa A pelo YouTube, é só você colar no canal Glauco Keller ou então no programa Alternativa A. Se inscreva nos dois canais, sempre tem postagens legais nas áreas de arte, de educação, de cultura, sempre tem dicas de livros, os entrevistados que passam por aqui são muito legais. E eu convido você também para seguir as nossas páginas no Instagram. A minha pessoal é @Glauco Keller e a do programa Alternativa A é p.alternativa A. E claro, estamos no Facebook também, facebook.com/programa Alternativa A. Rafa, em que momento a literatura te tocou, te trouxe para um mundo que talvez não fosse aquele que num primeiro momento você planejou? Você lia muito quando você era criança, adolescente? Sim, eu acho que uma das minhas primeiras memórias com literatura era quando eu sou de Campo Grande, né, como eu já falei, e quando a minha mãe ia pro centro fazer alguma coisa assim, ou ia na secretaria onde ela trabalhava, que ela não ia sempre, porque ela trabalhava numa outra unidade, mas próximo ali de onde ela precisava ir, existia uma unidade do SESC. E o SESC tinha biblioteca. E era uma biblioteca fantástica, inclusive com uma seção infantil fantástica. Hoje ela não fica mais onde ela ficava quando eu era criança. Eu nem sei se ainda tem em Campo Grande, mas ela ficava, para quem conhece Campo Grande, do lado do Horto Florestal. E então ela me deixava ali, né, por 1 ou 2 horas até ela resolver as coisas que ela tinha que fazer, porque era um local seguro, né? Tinha as pessoas que ficavam monitorando e tudo, então era um lugar perfeito para ela me deixar, né? Porque eu ficaria seguro e bem acompanhado ali com os livros. E para mim, porque eu ficava ali muito entretido lendo, né? Eu não lembro exatamente quais eram. Eu lembro de alguns. Eu lembro que tinha alguns livros do Castelo Rá-Tim-Bum na época. Isso eu estou falando, devia ser 2001,
2002, nessa época aí que eu tinha uns 7, 8 anos, 9. Então, esse é um dos meus primeiros contatos com a leitura. Eu adorava, né? Eu não via o tempo passar lá. E aí, na adolescência, você começou a conhecer um pouco mais a literatura, entre aspas, clássica, obrigatoriamente teve de ler os livros das listas dos vestibulares. Como é que foi esse processo? Sim, eu não era exatamente, eu não lia muita coisa, né? Mas quando tinha os livros que as professoras recomendavam nas escolas, eu gostava bastante de ler. Eu tinha uma professora, até ela incentivava a gente a ler mais, porque era assim, tipo, hoje é oitavo e nono ano ali, né? Final do ensino médio. Então, assim, não eram livros obrigatórios da ementa, mas ela sugeria aí um livro por mês, um livro por bimestre, e tinha provas sobre esse livro, livros de literatura brasileira contemporânea. Eu aproveitava muito esses livros, eu gostava de ler. Depois, no ensino médio, tinha os livros do ensino médio também, né? E tinha a biblioteca da escola, que eu frequentava também, sempre pegava algum livro a mais para ler, e foi assim. Não era nenhum leitor assim viciado, mas sempre gostei de ler. E nesse período você já escrevia alguma coisa, Rafa? Você já rascunhava, diário, Ah, ou ainda não? então, já, mas muito esporadicamente. Eu gostava de fazer redação na escola, né? Geralmente era dissertativa, mas às vezes a professora pedia narrativa também, que eu gostava um pouco mais de fazer. E vez ou outra, assim, para trabalhos escolares, eu fiz poemas. Olha, inclusive tem um poema que eu fiz, que é um poema romântico, assim, mas meio debochado, sabe? Meio ultra romântico, assim. E talvez vai entrar no meu próximo livro, hein? Acho que cabe. Olha que 2009, legal, isso. e é curioso porque você tenha isso, que você tenha isso, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente escreve na adolescência acaba ficando no caderno, que depois é jogado e assim vai, né? Nossa, eu guardo tudo, Glauco. Eu tenho até hoje, acho que todos os cadernos que eu já usei na vida, eu tenho guardados. E eu não pretendo jogar fora, não, porque um dia eu quero ler e ver o que eu fiz, né? O que tem ali, o que eu fazia na época de adolescência. Então, um dia eu pretendo retomar essas memórias e vai que eu acho alguma coisa também que vale a pena ser publicada, né? E você vai facilitar a vida do seu biógrafo, você vai ver só, futuramente. Página 83 do livro Tempestade, Poemas e Vixe. Microcontos. Fiscais. Olá, fiscais da vida alheia. Venham ver a minha. Está uma desgraça. Rafa, para a gente fechar esse bloco, o que os ouvintes do programa Alternativa A, que estão acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Universitária, vão ouvir agora? Que música você escolhe para a gente ouvir? Eu vou escolher uma música que estava na minha cabeça hoje de manhã, então. Tem uma banda, uma dupla russa, já extinta, mas que eu gosto bastante, porque eu acho que elas têm um estilo único, pelo menos eu acho, opinião minha, assim, né? Nunca encontrei nada muito parecido com o estilo delas que me agrada muito. Acho que elas vão num lugar muito legal, muito agradável para mim, que é a banda Tatu. Então eu vou escolher a música. A música em russo se chama 220, se escreve 220, com numeral mesmo. Maravilha! Programa Alternativa, não sai daí, daqui a pouco a gente volta, tem mais bate-papo super bacana com o escritor, com o poeta Rafael Samaniego. Até já!